Olá, Seg Lovers, olá, Lucro Lovers. Hoje vamos falar sobre o Cavaleiro, o livro, né? O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma indicação aí do nosso amigo José. Mais um dos livros que ele coloca na prateleira como muito importante para todo empreendedor ler. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e deixar seu like nesse vídeo, que vai ser muito importante para a construção da nossa caminhada aí no canal. Hoje somos 209 inscritos, pelo menos até onde eu tenho guardado, tá? E assim nós vamos caminhando para chegar na nossa meta de 1000 até o final do ano. É isso? É isso aí. Valeu. Vamos lá então. O Cavaleiro Preso na Armadura. Fechou então. Vamos falar então primeiro sobre o livro. O livro ele é uma fábula. É um livro extremamente pequeno, então consegue ler em 1 hora, tranquilo. Então, se você tiver aí um dia de 1 hora livre, tranquilo, você senta, lê o livro e você finaliza ele numa hora, tranquilo. Facinho, moleza. Facinho. Tanto que assim, quando a gente tem livros como fábulas, histórias, eles tendem a ser mais rápidos de ser lido porque eu não preciso diagnosticar algo, não preciso relacionar algo, então é muito mais prático. Já está tudo muito elucidado, fluido, né? Exato. Porque quando a gente conta uma história, a história ela tende a se formar na nossa cabeça através de imagens e movimentos, então é mais fácil de eu pegar ela. E falando sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, eu acredito que seja um dos livros mais incríveis, tanto que quando eu estava estudando coaching, esse era um dos livros, né, que a gente tinha que trabalhar. E o que conta, né, esse livro, essa história? Conta de um cavaleiro muito bom, muito amoroso, que não saía da sua armadura. Ele estava sempre pronto para guerrear, tanto que ele era considerado um dos melhores guerreiros do reino e tudo mais, só que ele não tirava mais a armadura dele. Então ele chegava em casa, ele ficava com a armadura. Então o filho dele já não conhecia mais o rosto dele, porque já eram anos que ele não tirava aquela armadura. A mulher dele, quando ele ia dormir com a mulher dele, ele não tirava também a armadura. Então aquilo ali começou a fazer parte daquilo que ele era. E qual é o grande problema disso? Ele começou a se autodefinir como guerreiro. Então, ele focava só naquilo. A gente conhece pessoas, por exemplo, que se autodefinem por sua profissão, por aquilo que fazem. E qual é o grande problema disso? O foco é tão grande naquilo que ela faz, que ela se esquece daquilo que é mais importante na vida dela, como, por exemplo, a família. Tem gente que foca demais, por exemplo, na sua profissão e, posteriormente, ali na frente, quando realmente precisar da família, não vai ter. A família vai estar desconectada, vai estar longe, vai estar distante. Porque eu trabalho, né? Minha vida é trabalho, eu trabalho de dia, trabalho de noite. E eu começo a me definir por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Então aí começa um grande problema, que ele percebe que a família dele está distante dele, e aí ele precisa se autodescobrir. Aí começa a questão do autoconhecimento, que é uma das coisas que é considerado a mais importante. Eu já li muitos livros de autodesenvolvimento, e talvez o pilar mais importante é o se conhecer, é o entender quem eu sou. Então isso acaba se tornando um pilar crucial na vida de qualquer um. Até inclusive em uma live que nós fizemos com a Leal Motors, né? Tá lá no nosso canal do YouTube, quem quiser curtir, foi uma das mais vistas, até inclusive recomendo, que foi um papo muito bacana. A gente tá falando dele de se autodescobrir e tudo mais, né? O Augusto, ele fala o seguinte, cara, eu sempre compartilhei o que eu fazia, que estava certo, porque eu achava legal, eu achava que os outros também devem fazer aquilo, né? Qual é o problema de compartilhar determinadas coisas, sendo que cada um tem o seu tempero. Então, o que é o seu tempero? É justamente o eu, né? O meu eu nunca vai ser igual ao teu ou de qualquer outro. A gente é o único ser humano único na Terra.
Então, cada um tem a sua capacidade de fazer aquilo, o seu desenvolvimento e tudo mais. E cada um tem o seu tempero, né? Usando a expressão que ele usou. Então, cara, tu pode ser a mesma profissão, a gente é a mesma profissão, contador. Tu com o teu perfil, eu com o meu perfil, eu com o meu jeito de conquistar as pessoas, tu com o teu jeito de conquistar as pessoas, teu jeito de fazer processo, o meu jeito de fazer processo, e assim vai. Então, cada um tem o seu tempero realmente. Exato. Então, é muito importante colocar isso no negócio, ou na profissão, ou na vida, né? De fato, externar isso, porque é isso que faz a diferença, de fato, que as pessoas gostem de você, que seja único na vida das pessoas e por aí fora. Isso. Então, vamos lá. Quando ele percebeu que ele estava afastado daquilo que ele era, né, a sua família, a sua esposa, o seu filho, ele embarcou ele tentou tirar a armadura e ele não conseguia, porque ele estava usando tanto tempo que ela, como é que se diz? Emperrou ali, ela ficou grudada, ele não conseguia tirar. E aquilo gerou um problema enorme internamente nele. Ele disse, meu Deus, e agora socorro? Como é que eu saio dessa armadura? Então ele embarca num caminho para encontrar um mago para tentar tirar aquela armadura. Uhum. Então ali ele passa por 3 castelos, né? O primeiro do silêncio. O silêncio é para que você comece a ouvir a sua voz interna, comece a entender ali o teu interno. Até assim é importante você entender que tudo que você precisa já está dentro de você. O amigo até inclusive usou uma expressão numa outra live que a gente fez, aí foi da Agiliza, né? Que nós temos uma farmácia interna, né? Isso para questão de doenças psicológicas ou enfim até mesmo patológicas, né? No sentido de me ferir, pode perceber, o teu organismo vai lá e consegue consertar aquilo ali, ele consegue arrumar aquilo sozinho, cria casquinha, depois cai a casquinha, volta a pele normal e tá tudo certo, né? E é justamente isso, a autorregeneração, né? O teu corpo, ele fala contigo, ele te corrige, ele tá ali para ser uma máquina perfeita. Exato. Né? Basta que a gente alimente da maneira correta, trate da maneira correta, ele vai funcionar da maneira correta. Exato. Então, primeiro é o silêncio, depois o conhecimento, e o conhecimento de si próprio, entendendo quem realmente você é, e depois a gente encara o próximo, que é o do medo. O medo de ser quem você de fato é, sem aquilo que você faz. Uma das coisas que eu lembro, para mim foi muito impactante, se tu olhar, por exemplo, um vídeo do Flávio Augusto, ele diz assim, se apresente, ele vai dizer assim, eu estou empresário. Uhum. Ele não fala, eu sou empresário. A gente tem o costume de dizer assim, eu sou contador, eu sou fisioterapeuta, eu sou um médico. Qual é o grande problema? Que isso é o fazer, né? Nós temos aquela pirâmide, o sou, o fazer e o ter, né? Infelizmente, a sociedade ela pegou, inverteu, botou o ter como base, e aí quando eu busco o ter para depois eu dizer que eu sou, eu tenho um problema. E se eu sou, ele é, vamos dizer assim, um fingimento. Ele não é forte o suficiente. É o propósito, né? Exato. Se a pessoa perder tudo que ela tem, o eu sou, o que vai acontecer? Eu sou some também. Some também de moral. Acaba com a coisa. Se eu boto fazer como uma base, que é o que muitos de nós fazemos, que é jogar a nossa profissão, aquilo que a gente faz, como base, quando eu me aposento, o que acontece com pessoas que são botadas assim? Eu vou falar pelos meus avós, paterno e materno, masculino principalmente. Eu vi um falecer bem cedo na minha vida, né? Mas Sim. Ele também faleceu cedo pela idade que ele tinha. Meio que entrevado na cama, por opção. Eu gostava muito de futebol, assinava TV por assinatura lá. E dá-lhe jogo todo dia, o dia todo, e era campeonato o dia todo, e era reprise de jogo, e era radinho, ouvindo o Avaí, que ele gostava bastante. E, cara, dali ele não saía mais, não via um amigo, não dava uma volta na rua, nada, era dentro de casa, literalmente. Lá pelas tantas começou a ficar ruim a movimentação, o corpo começou a pedir alguma coisa diferente, e ele ali ficou. Então, acredito que tenha sido muito pelo fato de não se ocupar profissionalmente de alguma forma. Então, ele deveria ter um zelo muito grande pelo serviço que ele praticava, né? Assim como o meu avô paterno, né?
que de fato a movimentação dele era pequena, ia dali na mercearia, voltava e fazia um negocinho ou outro dentro de casa, mas ficou naquele mundinho também, vivia a maior parte do tempo na frente do sofá, vendo televisão e não desenvolveu mais, né? Sim. Também ficou com problema pulmonar e babá e acabou, enfim, falecendo. Não tão cedo, mas faleceu jovem também. E é isso, né? É o fato de talvez ter tido um propósito até então, cumprir meu propósito, mas aquele propósito raso, que era referente ao trabalho, né? Exato. E aí, em casa eu não preciso fazer muita coisa. Tinha mulher que cobria, né? E aí acabou largando um pouquinho de vida e falecendo cedo. Isso daí é bem comum, principalmente na aposentadoria, né? Eu conheço muita gente que quando se aposentou, literalmente acabou a vida dessa pessoa. Ela é uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tem força ou ânimo para se erguer, mas justamente porque a base dela estava naquilo que ela fazia. E eu conheço algumas pessoas, José, que relutam ao se aposentar, né? Justamente talvez pelo medo de ficar desocupada, de não fazer nada, meu Deus, mas eu não vou ficar parado, eu não vou fazer nada, não sei o quê, aquele senso de, se eu ficar assim, talvez as pessoas vão achar mal de mim, que eu sou vagabundo, que eu parei. Cara, trabalhou a vida toda, né? Trabalhasse 30 e poucos anos da tua vida. Dá uma segurada, uma descansada. Aí talvez aí esteja o ponto, né? O foco extremamente só no fazer. Ela ficou a vida toda fazendo, e aí no momento que ela podia descansar e descobrir novas coisas, ela acredita... Exato, o medo. Enfrentar esse medo, ele é terrível para qualquer um. Até porque a nossa mente, ela para nos resguardar, ela faz de tudo para aumentar aquilo que não é tão grande. Então, eu vejo um grande problema me aposentar, porque aí eu não vou ter nada o que fazer, as pessoas vão parar de gostar de mim porque eu não estarei fazendo, né? Eu conheço pessoas que, se não fizesse alguma coisa, davam um ataque. Mas justamente porque elas não tinham um eu sou forte, o eu sou como base. E aí a grande pergunta que fica é: quem eu sou? Quem eu sou? Essa é uma pergunta que ela é difícil de responder. A mensagem do livro, então, quem eu sou. Quem eu sou. Se descobrindo, né? Saindo daquela armadura, Exato. aquela coisa que ela criou. A gente tem exemplo aí, eu tenho certeza que cada um tem um exemplo na vida real, um amigo, algum conhecido de trabalho, alguma coisa assim, que se desenvolveu de tal forma, né? Ao ponto de criar uma casca, de ser uma pessoa... Tu percebe, a partir do momento que tu começa a se relacionar com a pessoa, ela não se abre muito. Teve uma analogia que uma vez eu recebi de alguém que tinha esse problema, é que ela se sentia como uma ostra, uma pérola, né? Pressionada ali, então ela se fechou naquela ostra para poder justamente criar força para encarar as coisas. Só que não, né? A melhor saída, uma pessoa livre, não é ir para a cadeia, ficar preso para deixar com que o mal tome conta da sociedade, né? Pelo contrário, a gente quer que as pessoas livres e boas fiquem livres, né? Circulem, façam acontecer no mundo, e as ruins fiquem presas, né? Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa, não tem por que se prender em alguma coisa, seja você mesmo. Pode ser que naquele ciclo, naquele ambiente, a gente já falou de ambiente também, ambientação na live anterior, pode ser que naquele ambiente tu não se sinta bem, mas tem um outro ambiente que com certeza você se sente bem. Não existe nada tão desconexo no mundo que não vai achar alguma tribo, algum propósito, alguma coisa. Então, talvez o lugar onde você está. Tem uma analogia muito bacana que é da água, né? Uma garrafinha de água no mercado custa menos de R$1. Uma garrafinha de água na mercearia do bairro custa R$3. Num campo de futebol custa 5. No aeroporto custa 15. Então é a mesma água, a mesma marca, a mesma envasadora, mesmo tudo. Só que o ambiente que ela tem um valor diferente. Né? Exato. Então, uma das coisas que mais me impactaram foi entender essa questão do quem eu sou. E eu ainda não tenho definido completo. Isso, quem tem, está muito avançado, está fora do patamar, vamos assim dizer, porque na maioria das vezes a gente não sabe de fato quem nós somos, e na verdade o que nós somos está conectado com a criação, com o Criador.
E por esse motivo que poucas pessoas se conhecem. E aqui eu estou já indo um pouco mais além do livro, porque o livro ele foca na importância que eu dou nas outras áreas da minha vida, além daquilo que eu faço, e tá tranquilo. Só que eu vou um pouquinho além, que é a minha identidade. Sabia que quase todos os animais, o leão, o touro, eles não têm problema de identidade? O único ser que tem problema com identidade é o ser humano. Você não vai ver um leão cabisbaixo. Ai, vida, ai, dó, quem eu sou? Que nada, ele sabe quem ele é. Sim. Tu consegue ver pelo rosto dele. Se você parar para olhar um leão, você vê a fisionomia, você vê quem ele é, e ele não precisa se justificar ou precisa achar um conceito. Sim. Ele é. Cara, tem um vídeo que eu acho muito interessante. Pra gente é engraçado, pra gente é alguma coisa assustadora, sei lá. Mas crianças, famílias e tudo mais no zoológico, né? E 2 macacos, uma fêmea e um macho, né? Começam o coito ali, né? Uhum. E, cara, totalmente natural. Eles estão nem aí se tem pessoa, se tem outro macaco, se não sei. É natureza, não tem, não é uma coisa natural. Só que criou-se barreiras, criou-se óticas para determinadas coisas que são naturais. Eu estou dizendo para sair daqui e transar na rua, não é essa a ideia, né? A gente é civilizado, a gente tem o canto, o lugar para fazer isso. Mas os animais, eles não têm a barreira, não tem um... Uhum. Então é isso, cara, é natural, né? Ele é aquilo, ele não quer mostrar para ninguém outra coisa. Exato. Ele quer ser ele mesmo, ponto. Exato. Né? Então, assim, eu vou passar para você algo que para mim é muito forte. O quem eu sou está ligado com um versículo da Bíblia. Eu vou trazer um versículo da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis é a introdução, onde fala como surgiu o mundo, né? E tá lá em Gênesis, capítulo 1. Capítulo é aquela númerozinho maior, e versículo é o menor. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele começa a dizer qual é a nossa identidade. É aí que está a nossa identidade. A gente é feito imagem e semelhança do Criador. Então, aquilo que nós enxergamos aqui é a imagem e semelhança do Criador. Então, eu entender isso com profundidade, isso daqui talvez no primeiro momento não pareça. Passe desapercebido numa leitura, né? Exato. Mas se você entrar dentro disso daqui e deixar isso dentro do teu subconsciente, uma hora vai cair a ficha. E aí a ficha é que quando você sabe quem você é, eu aposto contigo que a pessoa que descobre quem é, no dia ela vai chorar. E eu digo mais assim, José, recentemente eu me envolvi com umas pessoas de centro comunitário, com projetos de levar comida a pessoas com necessidade, pessoas com situação de rua, né? E, cara, é incrível ver a motivação dessas pessoas, a força de vontade, não há obstáculo, não tem dia, não tem nada, não tem hora, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem falta de alimento, não tem, cara. Eles vão dar um jeito e corre atrás e faz acontecer. E eu tô falando do projeto Além dos Olhos, né? Ali do bairro Areias. Cara, é incrível realmente como o negócio acontece pela força de vontade das pessoas que têm aquele propósito, que sabem por que vieram, né? Não, mesmo que a motivação de um seja uma ou de outro seja outra, mas descobriram que aquilo ali é para a vida, né? Sim. A vida deles é aquilo ali, assim, no sentido de não é fazer só, é ser, tá dentro deles. Independente da circunstância, independente, não tem desculpa, o negócio acontece. Né? Então a gente percebe nessas pessoas, tu consegue ver o brilho naquelas pessoas, tu consegue ver a determinação, a vontade e tudo mais. Por quê? Porque justamente tem o propósito. São elas, né? Na mais pura e mais brilhante versão. Então, cara, é incrível realmente lidar com essas pessoas. Exato. E conhecer essas pessoas. Então, assim, ó, quero dar uma dica para você.
Se alguém algum dia perguntar quem é você, primeiramente, você pode pesquisar qual o significado do seu nome. Isso daí tem um peso enorme. Algumas pessoas não levam com tanta força o seu próprio nome. E, infelizmente, isso é um problema. Tudo começa com o nome, né? Quando eu sou gerado na barriga da minha mãe, quando eu saio da barriga dela, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Colocar o nome. E o nome ele tem uma importância muito grande. Infelizmente, alguns pais não estudam sobre o significado do nome, colocam o nome que acham bonitinho. Infelizmente, isso é um problema. Mas todo nome ele tem um significado e ele tem um peso. Por exemplo, José, ele está ligado ao significado de administrador, o cara que administra. Então, qual é o peso disso? O peso é que, olhando para o mundo espiritual, falando do mundo espiritual, toda vez que alguém chama o teu nome, ela está liberando aquilo que você é. E se ela está liberando aquilo que você é dentro do mundo espiritual, se ele tem um significado de administrador, automaticamente aquilo vai se formando no espiritual para se manifestar aqui no físico, onde nós enxergamos. Uhum. Então, primeira coisa, conheça o significado do seu nome. Qual é o seu nome, né? O que significa? O que tem por trás dele? Todo nome ele tem algo por trás. Então, entender isso é importante. Segundo, descubra aquilo que realmente é importante na sua vida. O seu emprego, aquilo que você faz não é tão importante. Mas você diz assim, eu sou o filho da Marileia, eu sou o filho da Marileia. Isso é importante, porque eu faço parte, a minha origem veio de lá, da Marileia, do José Roberto, que foi o meu pai. Então, a gente começa a abrir quem são os meus amigos. Isso demonstra quem eu sou também, porque qual é o tipo de qualidade de amigo que eu tenho. Então, tudo isso, ele abre quem realmente eu sou. E quando eu falo que eu tenho uma profissão, na verdade, eu tenho que me forçar a dizer, eu estou contador, eu estou empresário, eu estou, porque ele é uma questão temporária. Quando eu entro para fazer, eu faço por um tempo, eu não sou aquilo. Então, eu tenho que desconectar aquilo que eu sou, daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho. E dar importância para aquilo que é realmente importante, aquilo que eu sou, de fato. Eu sou José Roberto, sou o filho de Deus, sou o filho da Marileia, sou o filho de José Roberto. O significado do meu nome ele está ligado à administração. Então, tudo isso é muito importante. Quem você é? Eu quero que você se pergunte hoje quem você é e procure entender e buscar essa resposta. E não é uma resposta que você vai encontrar do dia para a noite. Vai demorar, tu tem que matutar, tu tem que colocar dentro da tua cabeça isso, desenrolar isso para que você entenda quem você é. Eu aposto com você que no momento que você entender quem você é, você vai chorar. E outra, né? Entendendo quem você é, você vai fazer aquilo que o seu eu pede. É uma coisa que fica muito mais natural, é uma coisa que fica muito mais saudável, uma coisa que flui, né? Não é uma coisa amarrada. Então talvez você se desamarre de muita coisa que você fazia por fazer. Exato. Tinha por ter, né? Aquele apego a coisas materiais, então ter, né? Fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas para agradar um ou outro, a sociedade, enfim, aonde você está inserido. Então você vai deixar de fazer tudo isso para ser o seu eu, né? Exato. Então, por isso que talvez, como eu falava ali do projeto Além dos Olhos, a motivação daquelas pessoas não acaba nunca. Não tem circunstância ruim, não tem nada, porque elas estão sendo transparentes, elas estão sendo aquelas... quem elas realmente são. De fato, essência, né? Estão sendo essência. Show? Show. É isso, meu amigo. Então tá, lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para ajudar a gente a bater aquela meta. Você faz parte disso. Manda para um amigo, manda para um chefe, manda para o companheiro de trabalho, manda para quem você achar que é interessante esse comentário do livro
Cavaleiro Preso na Armadura. Leia o livro. Leia o livro, é Importante. pequenininho. A gente pode até disponibilizar em PDF para quem vier pedir aqui, tá? Então, assim, gente, muito obrigado. Fique com Deus, até a próxima, que já vai sair daqui a pouco.